E aí, rapaziada, beleza? Alex aqui da R4 Games com vocês. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre analógico, tá? Resolvendo o problema do drift, mostrando a troca do analógico. Quando que uma limpeza do seu analógico vai estar solucionando o seu problema, quando que essa limpeza não vai estar solucionando, que realmente é necessário fazer a troca. Então, durante todo o processo de desmontagem, remoção, colocação e até ajuste do analógico, eu vou estar trocando uma ideia com vocês, trazendo bastantes informações a respeito disso daí. Então, se você curte esse tipo de conteúdo aí, se você está tendo dificuldade na troca dos seus analógicos, seja que ele fique puxando para um lado ou puxando para o outro com drift, ou até mesmo não dando final de curso, fique até o final do vídeo, não perca nada, porque eu passo muita informação a respeito da substituição, informações essas que são pertinentes aí para você conseguir efetuar uma troca com sucesso do seu analógico. E o mais importante de todos, né, que muita gente aí tem essa dúvida, troca o analógico, continua puxando, troca de novo, continua puxando, ele se frustra e eu vou estar mostrando como que você vai resolver isso, porque isso não é um problema da peça que você está colocando, e sim uma técnica de ajuste que eu desenvolvi já há muito tempo atrás e sempre vem aplicando desde os Xbox 360, PlayStation 3, isso serve para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, ou seja, qualquer controle que utilize esse tipo de analógico mecânico. Então, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal para não perder nada, compartilha aí com seus amigos, fortalece o nosso canal aí, nos incentiva sempre a estar trazendo esse tipo de conteúdo com vocês. Vamos lá para o vídeo, que é o que interessa. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês ou fazendo um vídeo complementando esse, beleza? Vamos lá, que é o que interessa. Galera, vamos lá para o controle. Então, vamos fazer o teste dele aqui primeiro. Primeiramente, a gente vai conectar ele aqui no cabo USB. O software que eu uso no site, tá? É o Gamepad Tester. Ele é de grátis. É só acessar no seu navegador aí, plugar o seu controle, você consegue fazer os testes. Então vamos lá, aqui ó. Clique de cara, eu já consigo identificar. Ó, nota conforme eu vou apertando o L2 aqui, ele vai escurecendo. E o R, mesma coisa. Porém, o R ele não volta, ó. Então a molinha está quebrada, ele não consegue zerar. Os analógicos, o ideal é que ele fique cravado exatamente no centro. Mas a gente sabe que não consegue. Então, mais próximo do centro o possível, né? O analógico direito ele está bem ruim aqui, ó, tá fazendo uns movimentos fantasmas, vocês conseguem ver, ele está puxando sozinho ali para a esquerda. Os demais botões todos funcionando. Esse é o clique do R funcionando. O analógico esquerdo aparentemente não está ruim. O cliente deu uma reclamada, falou que para dar uma geral, trocar os dois analógicos. Mas o direito ele está bem ruim. Nota que ele movimenta sozinho, ó. Você tenta colocar ele para a esquerda, ele dá esse monte de movimento fantasmas aí, o famoso drift. Então vamos desmontar e ver como é que tá esse analógico por dentro, como que a gente vai fazer para estar corrigindo esse problema aí. Essa parte aqui é só encaixada, tá, pessoal? Só toma cuidado para não marcar aqui o plástico. Esse caso aqui, ó, ela já está danificada. Esse aqui vai ser trocado, tá? Vendo? O cliente aqui ele usa muita força. Então isso aqui quebrou aqui.
vai ser trocado, a gente vai colocar essa azulzinha personalizada aqui no lugar. Então, essa vamos deixar de lado. Para remover aqui, ó, os botões, o L1 e o R1, é só fazer uma alavanquinha aqui, de preferência com uma espátula de plástico, para não estar marcando. E ele sai, porque temos parafusos aqui, ó, na parte interna debaixo do botão. Esses controles são apenas 4 parafusos para você poder remover a carcaça dele. Bom, essa daqui é a nossa plaquinha do controle. Esses são os analógicos, analógico esquerdo, analógico direito. Vou estar removendo eles agora com vocês e a gente vai estar analisando esse potenciômetro com o microscópio para a gente ver por que que ele está ocasionando drift, movimento fantasma, se isso daqui é o caso de uma limpeza, né? O pessoal anda postando aí para colocar WD, colocar grafite em pó, óleo Singer, chega muito controle com esse tipo de produto dentro e eu não aconselho ninguém fazer isso daqui. O seu controle tem uma membrana aqui, ó. Essa membrana, ela é uma membrana condutiva que faz aqui monitoramento de todos os botões quando você aperta qualquer uma das teclas, nada mais é do que você está fechando um contato nessa membrana que é a base de carbono e você lubrificando com óleo, seja óleo Singer, WD-40 ou até mesmo grafite. O grafite é condutivo, é o pior de todos ainda. Você vai estar danificando essa membrana aqui. Então, de maneira alguma, pessoal, sigam essas recomendações de passar WD no seu controle, porque isso vai danificar o seu controle. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, assim que eu remover esse analógico, qual é o caso que dá para fazer o reparo do drift apenas limpando. Quando que a limpeza resolve e quando que você tem que trocar. Então, primeiramente aqui eu vou fazer a remoção desses dois analógicos. A gente vai colocar dois analógicos novos e logo em seguida eu vou fazer a análise dos potenciômetros desgastados para você estar entendendo aí quando que a gente tem que trocar e quando que uma limpeza resolve, beleza? Removemos aqui o analógico direito, que é o que estava problemático. Vou deixar ele aqui. E depois a gente vai remover esse esquerdo. O cliente pediu para fazer a substituição logo dos dois. Ele é um cliente antigo lá, tem PlayStation 4 e geralmente, né, por experiência dele mesmo, arruma um só, em poucos dias o outro já vai começa a apresentar problema, mas isso aqui varia, tá? De cada um, ele utiliza esse controle aqui, ele judia bastante desse controle, o controle dele não dura muito, mas para não misturar, a gente vai dar uma analisada agora aqui com o microscópio para entender por que que ele está apresentando falha. Só para vocês terem uma noção, ó, ele vai nessa posição aqui, tá? Ele é diferente, né, do PlayStation 4. O PlayStation 4, os Xbox são assim, nessa posição. O do PlayStation 5 ele fica invertido. Então, se ele fica nessa posição, aqui, ó, nós temos o eixo X e o eixo Y. O eixo X é o responsável por fazer ele andar para frente e para trás. E o eixo Y para cima e para baixo. Então, você movimentando aqui, ó, fazendo um movimento horizontal da alavanca, você pode notar aqui, ó, que foca aqui, isso, que o potenciômetro responsável por fazer o movimento para frente e para trás do eixo X é esse. Então eu vou estar removendo esse potenciômetro aqui, tá? Porque ele visivelmente lá no teste a gente viu que estava danificado, estava apresentando problema e vamos fazer a análise dele com o microscópio para ver como é que ele está por dentro. Deixa eu posicionar aqui o meu microscópio. Aqui. Aí, deixa eu ver aqui. É isso. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou desmontar ele aqui agora. Ó, arranquei
o êmbolo central, responsável por fazer o movimento. E vamos analisar a pista aqui, ó. Ver se eu consigo... Opa! Ver se eu consigo melhorar essa iluminação. Tá dando um pouco de reflexo aqui. Piorou, né? Aqui tá bom. Olha só, pessoal. Aqui visivelmente, ó, você consegue ver o desgaste da pista do pino central. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela tá uma coloração bem preta aqui, tá? Esse daqui é o material condutivo que eu falei para vocês, tá? E aqui você nota o desgaste. Quer ver uma outra particularidade que eu falei para vocês aqui, logo no começo, que não aconselho passar WD, óleo, grafite, nada no seu controle, porque temos peças aqui que é a base de carbono e isso daí vai danificar. Olha, essa é a pista resistiva, tá? Em uma outra ocasião, eu vou fazer um vídeo só explicando como é que funciona. Isso aqui tem ângulo também, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa troca o analógico e não dá final de curso. Eu vou abordar no final do vídeo aqui o que é final de curso, o ajuste e tudo mais. Depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado aí, explicando a diferença dos potenciômetros, potenciômetro linear, logaritmo e como ajustar para você ter uma dead zone. Mas o foco desse daqui é mostrar o desgaste. Nota que a pista resistiva aqui ela tá seca, olha a coloração dela. Temos aqui essas duas marquinhas, que é normal, né? Que é por onde passa os dois pinos de contato aqui do eixo. Então até aí, normal. Olha ali. Porém, olha aqui a pista do meio, o desgaste, ó, acabou, já tá lá no plástico, ó. Você consegue notar aqui que acabou? E olha a coloração dela. Tá vendo a coloração? Tem um material aqui, ó. Só de eu passar a ponta da pinça, eu tô removendo toda a camada de carbono do condutor. E aqui eu posso esfregar, ó. Tô esfregando aqui normal, eu não consigo remover. Por que que tá acontecendo isso nesse analógico? É um lubrificante que vem de fábrica nesses potenciômetros, ocasionando esse tipo de desgaste precoce. Por que que você não pode aplicar WD no seu controle? Exatamente por isso. Porque o WD vai fazer... Eu vou estar secando isso aqui agora com cotonete para vocês poderem ver melhor. O WD vai estar amolecendo toda essa camada, tá? De condutor aqui à base de carbono. E o eixo, que é de metal, é esse eixinho aqui, ó, vai estar fazendo a remoção dela. O desgaste precoce se dá por conta do lubrificante, né? É óbvio que aqui temos um contato mecânico, né? Deixa eu colocar desse ângulo aqui que vai ficar menos reflexo para vocês verem. O mecânico, você mexe para lá e para cá o tempo todo. Essa aqui é a área de trabalho. O movimento que você faz para frente e para trás é somente esse tamanho aqui. Ele só trabalha isso daqui, ó. Esse é o ponto de início e de fim. Então vai ocorrendo o desgaste mecânico. Isso aqui é inevitável, mais cedo ou mais tarde vai ter o desgaste mecânico. E nesse caso aqui, teve um desgaste precocemente por conta do lubrificante, que acaba amolecendo, deixando essa camada aqui ela mais suscetível ao desgaste. E é meio complexo isso daqui, porque se você deixar ele completamente seco, o atrito aqui acaba aumentando um pouco mais. Se aumenta o atrito, logo você tem um desgaste maior também. Então, infelizmente, cara, nesses casos de potenciômetro que é mecânico, né? Nós temos aqui os analógicos magnéticos que não temos contato mecânico, aonde você praticamente aí não vai ter nenhum problema de drift, a não ser que você quebre o mecanismo em si, que é bem raro acontecer, mas acontece. Mas enquanto a gente utilizar analógico com potenciômetro mecânico, de contato mecânico, sempre vamos estar tendo esse desgaste aqui.
o que, que a gente pode fazer para estar minimizando isso aqui. Seria colocar um lubrificante que não fosse tão agressivo. O WD ele tem um poder de limpeza aí muito forte, né? Ele tem muito produto, ele vai corroer isso daqui. Colocar uma graxinha branca, não pode ser nenhum material condutivo, não pode ser grafite em pó, porque ele conduz para diminuir um pouco o atrito, mas temos que ter esse atrito. Você não pode diminuir ele totalmente, porque isso aqui é um contato elétrico. Se ele perder esse contato com essa pista aqui, ele vai ocasionar uma falha e também você vai cintilar. Ele vai puxar para um lado, ele vai andar para cima, para frente, dependendo de onde for a falha. Então fica difícil você evitar esse desgaste, porque se você passa, vamos supor, um silicone aqui, que é um excelente lubrificante, além dele amolecer um pouco mais, o silicone ele é um isolante elétrico, ele vai ficar fazendo constantemente a perca do contato elétrico entre o êmbolo, né, com as pistas resistiva e a pista central aqui, que é a comum. Isso daqui vai ocasionar falha. Então, não temos o que fazer. Infelizmente, não temos o que fazer. Se você pegar um analógico que já está com esse desgaste aqui, é somente trocando. Mas, poxa, eu já limpei, já vi vários vídeos, o pessoal limpar e funcionar. Dá certo? Dá certo. Eu vou explicar para vocês aqui agora por que quando você limpou o seu analógico, ele voltou a funcionar, tá? Eu vou pegar um outro potenciômetro aqui para me estar mostrando para vocês, ó. Esse daqui é um analógico novo, tá? Não foi utilizado ainda. Vocês conseguem notar, não temos marca de solda aqui nos terminais dele. Deixa eu mudar o foco, ajustar esse foco aqui para vocês poderem ver melhor. Tá vendo, ó? Não temos marca de solda em nenhum terminal. É um analógico novo. Esse daqui é o amarelinho lá, que também está presente nos PlayStation 4 e os PlayStation 5. E esse é o analógico que dá problema quando novo. Eu vou mostrar para vocês por quê que ele dá problema como novo e por que que tem pessoas que falam: nossa, eu limpei o meu analógico e voltou a funcionar. Por conta disso daqui, ó. Deixa eu remover o êmbolo desse analógico. Vamos melhorar essa iluminação aqui, assim. Olha ali, pessoal, você consegue notar aqui dentro que nós temos aqui uma camada de graxa, né? Uma espécie de silicone, um lubrificante esparramado por toda a pista lá, ó. Eu estou passando ali, ó, tá vendo? Eu estou desenhando no lubrificante. Isso daqui é o que eu estava explicando para vocês. O que que esse lubrificante faz? Esse lubrificante aqui, ele não agride, tá? Não agride a pista. Ele não vai amolecer isso daqui. Ele já vem de fábrica nesse analógico. Porém, ele é um lubrificante à base de silicone e ele é um isolante elétrico. Então, quando você gira, né, ele precisa ter esse contato elétrico aqui, ó. A parte de metal da pista resistiva, que é essa superior aqui, com essas duas hastezinhas, ó, que é do pino central, que é o comum, ele faz a ligação, ó, dessa pista com essa. Conforme você gira para um lado para o outro, você tem a variação de resistência, porque essa pista superior aqui é uma pista resistiva. Então, cada ponto dela tem um valor de resistência. E movimentando para lá e para cá, você vai tendo o contato, essa resistência vai mudando e o seu circuito consegue avaliar aí a sua posição do seu boneco, aí, do seu personagem, da sua câmera lá dentro do jogo, através desse monitoramento de tensão com a variação da resistência. Quando temos esse lubrificante aqui, em determinados pontos, ocasião ali na empolgação, você aperta de um jeito, aperta do outro, coloca menos força, mais força, a gente cria pressão, alívio de pressão, pressão, alívio de pressão. Esse lubrificante está constantemente sendo jogado para lá e para cá com o movimento. Em determinados pontos ele acaba ocasionando
uma falha elétrica, porque ele é um isolante elétrico. Ele vai se acumular aqui, a hora que você der uma aliviada de pressão, ele vai se acumular em determinados pontos, exatamente embaixo dos contatos, fazendo o isolamento elétrico. Então você perde o contato aqui, ó, perde a comunicação dessas duas pistas. Logo, entende-se que o circuito abriu, você tem aí o famoso drift ou movimento fantasma. Então, quando que você pode resolver o seu problema apenas limpando? Quando o seu controle for praticamente novo, com pouco uso, você desmontou ele, notou que temos um lubrificante ou muitas vezes sujeira, pessoal que tem pet também, tá? Quem tem pet acontece muito de encher de pelo e ocasiona essas falhas. Então você vai desmontar, vai separar ali o potenciômetro, vai pegar um cotonete e vai limpar, fazer a limpeza toda. Não precisa nada, pessoal, não precisa álcool, não precisa WD-40, nada, um cotonete seco mesmo. Você faz toda a remoção do lubrificante que vem original de fábrica. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha a diferença de como estava antes e como tá agora. Eu vou pegar o outro lado aqui, ó, do analógico. Vou remover para vocês poderem notar essa diferença dos dois aqui, o com lubrificante e o sem lubrificante. Dá uma olhada ali, ó. Esse daqui, ele tem o lubrificante ali, ó. Tá vendo? E esse daqui não temos, ele está completamente seco. Então esse não vai ocasionar a falha e esse daqui ele vai ocasionar a falha. Você vai ter que limpar também. Então somente nesses casos que você tiver um analógico aí praticamente novo, né, com pouco uso, você vai conseguir resolver o seu problema de drift apenas fazendo a limpeza. Se o seu analógico já tem um determinado tempo de uso, você desmontou, conseguiu notar que houve uma corrosão das pistas, muitas vezes chega a corroer até a pista resistível, é mais raro, mas corrói. Infelizmente, não tem o que ser feito. Tem que substituir o analógico. Ah, mas eu não tenho um ferro de solda, eu queria fazer isso daqui em casa. Como que eu faço para estar resolvendo? Tem uma maneira aí mais simples de eu estar resolvendo esse, esse problema em casa sozinho? Tem. Não é tão simples, né? Porque vocês viram aqui, de qualquer forma, você vai precisar de um ferro de solda, pelo menos para estar removendo os dois fios aqui. Né? São quatro, dois da esquerda, dois da direita, do motorzinho de vibra. Mas com a placa solta, você pode estar pegando o potenciômetro, ó, e afastando ele para o lado assim. Tá vendo? Ele é encaixado. Deixa eu ver se eu consigo focar lá. Afastou ele para o lado, você vai remover aqui com cuidado o êmbolo central. Ele tem uma parte que é plana, é reta. Essa parte plana aqui, ó, é sempre para cima, tá? Sempre para cima. E aí, com ele aberto já, sem o êmbolo, você vai pegar o cotonete e vai fazer a limpeza dele. Após feita a limpeza, posiciona o êmbolo novamente aí na posição bem centralizado, na posição correta e encaixa ele novamente. Nesse caso aqui eu vou estar substituindo, mas lembre-se, né, tomar bastante cuidado na hora da desmontagem, porque principalmente do PlayStation 5 temos alguns flats aí para você estar desconectando que são bem sensíveis. Se você romper um desses flats, você vai estar ocasionando uma falha no seu controle. Então agora eu vou estar removendo esse outro analógico e a gente vai estar substituindo ambos e já volto aí com o ajuste deles e a gente vai testar no programa para ver como é que ficou depois dos dois analógicos substituídos. Bom, voltemos aqui com os dois analógicos substituídos já, tá? Você pode notar, ó, o do... Deixa eu clicar aqui no software. Pronto, tá aí. O do eixo
do eixo não, né? O do lado direito está ali centralizado, né? Está praticamente ali no meio. Você não consegue deixar 100% nesse tipo de analógico, mas a dead zone ali, o que que é a dead zone? É essa abertura aqui, ó, pessoal. Esse círculo, como você pensa num círculo imaginário. Quanto mais você fecha a dead zone, menor fica esse círculo no centro. O que que isso quer dizer? Que dentro desse círculozinho aqui no centro, que seria a sua dead zone, qualquer ponto que você tiver, ele considera como zero, não mexe para nenhum lado. Então, se o seu analógico, por exemplo, está um pouquinho para cá, sua dead zone está ajustada bem pequena, e esse círculo, o pontinho preto ali está para fora desse círculo aqui imaginário que a gente está considerando que seja o tamanho da nossa dead zone, ele vai estar puxando para a esquerda. Então, quando você aumenta a dead zone, automaticamente esse pontinho preto volta ali para dentro da zona morta e qualquer ponto, não importa o lado que ele esteja, qualquer ponto que ele tiver, ele vai considerar como no centro. Então eu tento deixar aqui o mais próximo do zero possível. Vocês podem olhar aqui, ó, tá 0,02 no eixo X, né? Esse daqui é o nosso eixo X e 0,0196 aqui no nosso eixo Y, né? Que está menos 0,01 e menos 0. O que quer dizer esse menos, né? Que ele está um pouco mais para a esquerda. Então vamos lá agora ao que realmente interessa, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ajustar esse potenciômetro aqui, esse analógico. Notem aqui, ó, que o analógico esquerdo ele está um pouco para cima, tá? No eixo Y ali ele está 0,12 para cima e no eixo X 0,098 ali, quase 0,1, tá vendo? Para a esquerda. Então a gente vai tentar chegar a ele aqui o mais próximo de zero possível. Quando que você pode considerar que ele está bom, aceitável? Quando as duas casas decimais forem zero, tá vendo? 0,09 não tá bom. 0,1 tá horrível. Então 0,01 tá bom. 0,03 tá bom. 0,09 tá muito próximo de 1, tá vendo? Ó, qualquer falta de respeito ali, ele já muda a primeira casa decimal de 0 para 1. Então não tá bom. Eu tento deixar, o ideal era que fosse tudo zero isso daqui, mas não é possível por conta das limitações mecânicas do próprio analógico. Mas se você conseguir deixar aqui as duas casas decimais aqui, ó, 0,0, aí a segunda 3, 4, tá excelente. Se puder ficar tudo zero, melhor. Então temos aqui 1 na primeira casa decimal e no eixo X 0,09 aí praticamente 1 também na segunda casa decimal. Vou mostrar para vocês como é que você ajusta isso daqui mecanicamente sem a necessidade de estar utilizando potenciômetro ou algum outro dispositivo eletrônico para fazer esse ajuste. Num próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês as plaquinhas de ajuste, vou estar explicando como é que isso daqui funciona, mas hoje eu vou estar mostrando como é que você faz isso daqui mecanicamente, mantendo o seu analógico original. Essa informação aqui, pessoal, por mais que seja controle, é algo que eu faço há muito tempo, tá? Desde os Xbox 360, dos PlayStation 3, eu já utilizo esse método. Esse método aqui, poucas pessoas utilizam. Hoje, talvez um pouco mais, que eu já andei falando para alguns colegas, em alguns grupos, a respeito disso daqui, mas temos muitas empresas hoje no ramo específico de controle, o pessoal não trazem para vocês essa informação. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma informação muito relevante e hoje o maior problema de quem substitui analógico é isso aqui, ó. Vocês viram, ambos foram trocados, esse daqui
tá perfeito, tá? Mas ele não ficou, eu não coloquei ele assim, ele ficou perfeito. Algumas vezes você pode trocar e ele ficar cravadinho ali no centro, mas a maioria das vezes ele fica dessa forma, ou para um lado, ou para o outro, ou para baixo, para cima, para algum ponto ele vai estar desajustado, e isso daqui a pessoa se frustra porque trocou vários analógicos e nenhum fica bom. Então vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai fazer esse ajuste aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso daqui, ó. Deixa eu ver se focou. Temos os dois eixos, né? O eixo da horizontal, o eixo da vertical, que esse eixo é o responsável por acionar os potenciômetros, que vai fazer a deflexão ali do potenciômetro variando. Então, se você entortar esse eixo para o lado oposto do que ele está puxando, né, que nem no caso aqui, estamos puxando para a esquerda, se eu entortar esse eixo um pouquinho para a direita, ele vai pegar automaticamente esse potenciômetro e vai trazer ele um pouquinho para a direita, que nada mais é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, manualmente, ó, com a alavanca, ó, puxando ele um pouquinho para a direita e depois puxa ele um pouquinho para baixo e temos ali a centralização, tá vendo? Se eu soltar, ele volta para a posição normal. Então identificou quais são a posição que a gente precisa corrigir. Eixo Y, precisamos trazer ele um pouquinho para baixo, né? Entortar o acionador aqui, a pontinha do eixo que aciona o potenciômetro para baixo, e esse no eixo Y, perdão, e no eixo X um pouquinho para a direita. Como que nós vamos fazer isso daqui, ó? Da seguinte maneira, ó, vamos afastar aqui o potenciômetro, tá? Vou afastar o potenciômetro do analógico. Nesse eixo principal, você pode travar com a própria alavanca. Você segura aqui o acionamento, segura o acionador aqui. Deixa eu mostrar para vocês mais próximo. É esse eixozinho, com uma pinça ou um alicate de ponta bem fina. Eu não estou com esse alicate aqui no momento, ele fica lá na assistência, porque lá é o dia todo, né? Tem um menino específico só para mexer com o controle, mas com essa pinça aqui eu consigo fazer também. Eu travo ela e faço o movimento para o lado que ele está puxando. Isso vai fazer com que eu esteja entortando ele um pouquinho para a direita. Monto o potenciômetro no lugar de novo, dou uma mexida aqui boa e solto ele. Notem que aqui, ó, cadê aqui? Aqui nós tínhamos 0,09, vocês lembram? 0,09, agora 0,04, tá vendo? 0,05, dependendo de onde a gente para. Então já diminuiu bastante. Dá para melhorar mais isso aqui? Dá. Vamos chegar ali um pouquinho mais para lá para a gente tentar diminuir essa segunda casa decimal aqui, ó, de 5, 4, tentar deixar ela o mais próximo de zero possível. Novamente, eu venho, afasto novamente o potenciômetro, travo com a pinça e dou mais uma forçadinha para o lado oposto de que ele está puxando. Olha só como é que ficou, ó. Perfeito, gente. 0,039, 0,00392. E tínhamos antes 0,09. Notem que no eixo Y nós estamos cravado ali exatamente em cima do eixo. Tá vendo? Ó, posso movimentar esse analógico aqui para ambos os lados e ele vai estar cravado aqui em cima do eixo. Então, um eixo já está ajustado. Vamos fazer com o próximo aqui agora. Eu vou estar demonstrando nesse daqui. Esse eixo que nós acabamos de ajustar é esse eixo principal. Ele tem uma estrutura muito forte. Então eu posso usar a própria alavanca e simplesmente fazer o giro, né? Movimentar ele um pouquinho para o lado que eu desejo. Já nesse eixo aqui, temos que tomar cuidado, ó. É uma particularidade, essa partezinha branca é por cima da parte azul, tá? Foca, foca, aí. Às vezes você vai mexer e acontece dela escapar e pular, deixa eu, olha lá, pular para trás, tá vendo? O que você tem que fazer?
enfiar a pinça aqui dentro e voltar ela novamente por cima da parte azul. Se ela ficar pro lado de dentro, ficar por baixo da parte azul, mecanicamente aqui ele vai dar um estralinho, você vai sentir que existe alguma coisa errada. E como que eu faço para me mover? A estrutura é bem mais frágil. Para você não estar danificando, ó, usa uma pinça para travar. Você vai travar ele aqui dentro. E com a outra pinça ou um alicate, você vai estar fazendo a torção para o lado que você deseja. Então vamos lá para o potenciômetro. Esse daqui ele está puxando para cima. No eixo Y, a gente precisa trazer ele um pouquinho para baixo para estar fazendo o ajuste do zero absoluto aqui. Afastamos. Vou fazer aqui o travamento de todo o eixo aqui, o sistema, e faço a torção. É bem de leve, tá, pessoal? Bem de leve. Faço a torção para o lado oposto de onde ele está puxando. Vou encaixar aqui novamente o potenciômetro, dou aquela movimentada e solto. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Aqui nós tínhamos 0.1, vocês lembram? 0.1 tínhamos aqui no eixo Y. Agora temos aqui 0.03. Antes ele estava negativo, lembra que estava com o símbolozinho de menos, mostrando que ele ficou um pouquinho, que ele estava, né, um pouquinho para cima. Agora ele está positivo para baixo. Esse software aqui, né, esse site é invertido, mas a gente sabe que a parte positiva é para cima e para a direita a parte negativa seria para a esquerda e para baixo, mas aqui é o contrário, tá? A parte positiva é para baixo. Tá bom, 0.02, 0.03, tá. Dá para melhorar isso daqui? Passou, vocês viram que ele estava um pouquinho para cima, eu passei do eixo e ele ficou um pouquinho para baixo. Dá. Eu vou mexer nisso daqui? Não. Eu não vou mexer, eu vou deixar ele assim. Por que que eu vou deixar ele assim? Deixa eu mudar para outra cena aqui agora. Por que que eu não vou mudar? Vou deixar ele assim. Não vou voltar ele um pouquinho aqui para parte. Posicionar ele 100% em cima do eixo. Pela seguinte questão. O que você tem que imaginar? O plástico ele tem uma memória. Como que funciona? Pensa da seguinte forma, você pega um pedaço de plástico e você entorta ele. A hora que você solta esse plástico, ele tem de voltar para a posição, para o formato que ele era originalmente. Pode fazer isso com qualquer plástico que você pegar. Você entortou, você solta, ele tenta voltar. Ele vai ficar exatamente como que ele era? Não, ele não vai ficar. Porém, ele vai voltar um pouco e vai ficar o mais próximo aí possível, né? Ele tem o seu limite, vai continuar torto. Então, com essa informação que eu estou passando para vocês, vocês vão aplicar aqui. Como? Poxa, Alex, mas como que eu vou aplicar isso daí? É da seguinte maneira, você tem que raciocinar o seguinte. O analógico, ele não estava puxando para cima, eu tive que entortar ele para baixo. Se eu entortar ele e cravar exatamente em cima do eixo, deixar ele no zero, com o passar do tempo, esse plástico ele vai tentar, pela memória dele, a voltar para a posição que ele era original. E como que ele era original? Era puxando um pouco para cima. Então, ele fica bom de imediato aqui agora, com pouco tempo, ou aquelas esfoladinhas que a gente faz dessa maneira aqui, ó, é justamente forçando o plástico a voltar para a memória dele. O que vai acontecer? Ele automaticamente vai começar a subir de novo e vai ficar puxando. Óbvio que menos do que estava na condição anterior, na condição original, mas vai subir um pouquinho. Então, como que eu uso isso ao meu favor, essa memória do plástico? Ele estava puxando para cima um pouquinho, né? Digamos que aqui é o eixo, né? O zero, e ele estava puxando um pouquinho para cá. O que eu faço? Eu ajusto, entorto e deixo ele alinhado no eixo? Não. Eu venho e passo um tiquinho para baixo. Sempre eu passo
ao contrário do que ele estava. Por quê? Porque quando essa memória ativar, esse plástico começar a tentar voltar para a posição original que era, automaticamente ele sobe e para no meio. É óbvio que isso daqui não é uma precisão, uma exatidão, você não vai conseguir, não, eu vou deixar 0,1 ali para baixo que ele vai voltar para o meio. Não, a dead zone justamente é para isso, você tem aquela dead zone para você poder ter uma margem de erro, vamos dizer assim. Então, sempre que você pegar, tá puxando para cima, você não ajusta no zero absoluto, você deixa ele para baixo um pouquinho, pouquinha coisa, porque automaticamente com o passar do tempo ele vai voltar, tentar voltar para a posição e vai cravar no zero. E assim também no eixo X, estava puxando para a esquerda, deixa ele passando um pouquinho para a direita, pouquinha coisa, não para ele ficar movimentando sozinho, só para você ver ali no gráfico que ele passou um pouquinho, que com o passar do tempo ele vai tentar ajustar, ele vai voltar para a posição que era. É óbvio que ele não vai conseguir, então ele vai parar ali em cima do eixo X, do eixo Y, do zero, ou pelo menos o mais próximo possível. Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá? De ajuste do analógico. Então, o conteúdo que eu queria estar trazendo para vocês é uma explicação um pouco superficial, mas vai ser de grande ajuda. Então, se você tem aí uma assistência técnica, se você está ingressando com a parte de manutenção de consoles, de controle, aproveita essa informação, que essa dica aqui é uma dica de ouro para você estar ajustando o seu controle. Porque eu volto a repetir, é muito frustrante você comprar o analógico, substituir e ele ficar puxando. Você culpa a qualidade do analógico, culpa o vendedor, e muitas vezes não é, porque esses controles são calibrados na fábrica. Esse analógico, quando você compra, ele tem um software aqui, o controle, que tem a dead zone, ele sabe ali a posição, se fica fora um pouquinho, puxando para a direita ou para a esquerda, lá na fábrica, via software, ele consegue fazer esse ajuste aqui, falando para ele, não, aqui é o zero, aqui é o ponto central do que você deve ficar. E quando você substitui, mecanicamente a peça não é idêntica à que veio no controle, você não consegue, você não tem acesso a esse software para fazer esse ajuste. Um exemplo bem claro disso daí, que vai ficar fácil para vocês identificar, é o Nintendo Switch. O Nintendo Switch, você faz a substituição do analógico, né? Ou mesmo quem nunca fez a substituição do analógico do Nintendo Switch, mas se você navegar nas configurações, você vai ver lá algo exatamente como esse programa que nós estamos vendo aqui, ó, essa bolinha com os dois eixos e o ponto que mostra aonde está a posição do seu analógico. E ele pode estar assim. Você tem um botão lá, calibrar, você clica no botão calibrar, ele vai pedir para você fazer uns movimentos para frente, para trás, para cima, para baixo, depois ele manda você girar, você solta, ele calibra, e a hora que você terminar a calibração, você antes estava, um exemplo, puxando aqui para a diagonal superior esquerda, ele vai estar centralizado. Então, ele fez esse ajuste via software, mas infelizmente, controle de PlayStation, controle de Xbox, não temos acesso a essa calibração via software. Então, a gente vai estar fazendo essa calibração manual. Então, mais uma vez aí, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu quero estar trazendo uma sequência aí de vídeos, tutoriais voltados para controle. Tem mais coisas aí que eu quero mostrar para vocês a respeito do potenciômetro, e uma delas é isso daqui, ó. A gente abordou a dead zone hoje, a calibração, centralização do analógico, mas tem uma outra falha também, você já vai deixar no comentário aqui, se você passa por ela, que é de não dar final de curso, você troca, né? O cliente reclama para você, poxa Alex, meu analógico ficou, você trocou meu analógico, mas ele ficou lento, meu personagem não corre. Então se você vem aqui nesse software, você vê que ele tem que bater um aqui, ó, tá vendo?
quer dizer que ele chegou no final de curso. Depois, com o controle desmontado, não importa o lado que você mexer, ele sempre vai dar final de curso. Porém, quando você monta o seu controle, nós temos a limitação aqui, né, do buraco da carcaça. Tem a alavanca, a espessura da alavanca. Então, após o controle montado, se você colocar ele para cima, por exemplo, ele bater aqui 0,7 ou 0,9, 0,6, não importa para qual lado, e não bater esse controle provavelmente vai ter um retorno, ou que o seu cliente vai estar reclamando porque ele não atingiu o final de curso. Então, o próximo vídeo que eu vou estar trazendo para vocês vai ser como a gente corrigir essa falha, por que ele não dá final de curso. Então não deixa de estar sempre dando aquela força, curtindo nossos vídeos, compartilhando. Se inscreve aí no canal para você não perder nada, que sempre que possível eu estou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então vamos lá, pessoal, até a próxima. Um abraço para todos aí. É nóis!